Fala pessoal, beleza? Bom, eu sei que o vídeo anterior, né, a primeira parte desse projeto de ETL de uma API para o BigQuery foi um pouco longo, mas eu queria realmente passar passo a passo, né, de todas as etapas ali de um ETL, né, desde a extração dos dados, né, a conexão com a API, o tratamento dessas informações e depois a gente carregar os dados aqui no BigQuery, né? Então, de onde a gente parou na aula passada? A gente carregou as duas tabelas, uma para Bitcoin e a outra para Ethereum. E o que faltaria agora, né? Depois de a gente extrair, tratar e armazenar os dados, o que faltaria? Falta exatamente a gente transformar aqueles dados em valor, né? Em informações, em conhecimento. Tá? E como que a gente faz isso? Construindo, talvez aí, né? Depende do caso, mas no nosso caso aqui a gente vai construir um dashboard. Né? E se a gente estivesse fazendo um projeto dentro do trabalho, a gente apresentaria, né? Depois de organizar os dados, coletar, organizar, tratar e armazenar, a gente apresentaria para o gestor tá? Nem sempre a gente tem um engenheiro de dados, por exemplo, na empresa que vai fazer o processo ali de coleta, de limpeza e tratamento. E quando a gente não tem, né, você precisa saber fazer, né? Caso você trabalhe com dados, então é bom também ter alguns skills de engenharia de dados, né? Que seria essa parte de coleta, tratamento e armazenamento das informações e mandando para um banco de dados. E aí depois, com certeza, você já pode construir o seu dashboard. Bom, então a gente tem aqui nossos dados no BigQuery e a gente vai conectar ao Google Data Studio. Né? As duas ferramentas são do Google, né? São da mesma empresa. Então é muito simples, muito simples mesmo. O compartilhamento de informações, né, de dados, de tabelas do BigQuery no Data Studio. Com alguns cliques a gente já consegue coletar as informações necessárias e criar um dashboard. No nosso caso é bem simples, né? A gente tem aqui a tabela de Bitcoin, né? E tem algumas informações que a gente trouxe. Então, aqui, por exemplo, tem o horário de abertura. A gente escolheu pegar candles com intervalo de 1 hora, né? Entre eles. E a gente tem então algumas variáveis aqui, horário de abertura do candle, qual que era o valor, né, do Bitcoin na abertura, qual foi o maior valor daquele intervalo dentro do candle, o menor valor, valor de fechamento, qual foi o volume, né, de transações ali negociadas naquele intervalo do candle e aqui o horário de fechamento, né, daquele candle. Então a gente vê que tem exatamente aqui 1 hora, né, o período de 1 hora, tá bom? Temos também informações do número de trades, né, o número ali de negociações que foram feitas, de compra, de venda, enfim. E aqui a gente criou, né, algumas variáveis lá, justamente para construir as bandas de Bollinger, né? Então as bandas de Bollinger, como eu já disse, elas são bem famosas aí no mercado financeiro, né, para análise gráfica e a gente vai reproduzir exatamente ali aquele mesmo gráfico, não exatamente, mas bem parecido com aquele gráfico que vimos na Binance, né? Tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum. Então, basicamente, a gente vai construir dois gráficos de candlestick em uma página, tá? E na outra página a gente vai construir dois gráficos com as bandas de Bollinger, tá? Então, por que dois gráficos? Um para o BTC e um para o Ethereum, tá? Então, esse projeto ele está simplificado, né? Eu só estou pegando informações dos dois, mas eu poderia pegar várias outras informações lá da API, poderia analisar esses dados, criar um modelo de machine learning. Inclusive, eu tenho um robô, né, que faz uma previsão dos valores de Bitcoin. Então, com frequência eu pego esses dados, né? Eu já automatizei esse script, eu crio várias variáveis, né? E as melhores variáveis, né, eu utilizo ali para treinar um modelo e fazer previsões de valores futuros, tá? Do candle seguinte. Então, existem muitas possibilidades aí do que pode ser realizado
com dados que você coleta de algum lugar, né? Você pode criar alguns projetos diferentes, né? Inclusive, você que está assistindo, você pode aí ter a sua própria ideia, não tem problema nem usar minha ideia aqui. Você pode pegar essa ideia, desenvolver mais, tá? Então, analisar mais, criar novas variáveis, desenvolver um projeto seu, automatizar esse script, né? Eu vou ter aulas depois que eu vou ensinar vocês a automatizarem o script e aí transformar isso em um projeto, né? Aqui é só realmente estou ensinando coisas mais básicas. Mas vamos lá então criar o nosso relatório aqui no Data Studio. O primeiro passo é criar aqui o relatório em branco, né? Como aqui já tem alguns relatórios, né? O Data Studio ele parece muito o Drive, né? Para quem utilizou o Drive, que também é do Google, por isso que é bem parecido. É bem simples de mexer aqui na ferramenta, é bem intuitivo, tá? Aqui já tem alguns relatórios que eu criei para o curso que eu tenho, né, de criação de dashboards com o Google Data Studio. Você pode conferir se você quiser no meu site e tem na Udemy também. Mas agora a gente vai criar um do zero, tá? Eu não vou me preocupar tanto assim com questões de design. Vou fazer um gráfico não, né? Um dash e um relatório mais simples, só para mostrar que funcionou todo o processo ali que a gente queria, né? De transformar informações, dados, na verdade, que estavam em uma API e trouxe aqui para um dashboard, tá? Então, basicamente agora a gente vai simplesmente clicar em BigQuery, né? Aqui ele já mostra quais são os projetos recentes. Vou clicar no meu projeto e aqui tem os datasets, né? Ou conjunto de dados em português. O que a gente criou aqui foi um mini projeto, né? Então eu vou trazer tanto a tabela de BTC, então adicionei aqui, ele leva um tempinho para entender qual que é a tabela, trazer os dados. Automaticamente ele já cria um gráfico para a gente. Vou dar um del aqui, que a gente vai construir uma tabela. E eu vou adicionar a segunda tabela, né? Que é o Ethereum. Então eu vou adicionar aqui, apertei errado. Vou adicionar aqui e colocar em adicionar. Pronto. Então agora nós temos as nossas duas fontes de dados, né? Eu vou apagar esse, eu vou colocar aqui em recurso e quando a gente vai gerenciar fontes de dados adicionadas, a gente vê as nossas duas tabelas, tá? Então eu posso editar os campos, né, se eu quiser. Então, por exemplo, abrindo aqui o Bitcoin, se eu quiser mudar um campo, eu consigo mudar, né? Então, data e hora, eu posso vir aqui se eu quiser e mudar somente para data, sem pegar o horário, e assim por diante. Posso fazer mudanças aí nas colunas, né, nos campos, nas variáveis que a gente tem daquela tabela. No caso aqui, eu não vou fazer nenhuma mudança, né? Acho que já está tudo bem correto aqui e eu vou direto para a parte de construção dos gráficos. Então, como eu disse, eu vou construir duas páginas, né? A primeira, eu vou até renomear aqui. A primeira a gente vai construir os gráficos de candlestick, tá? Que é totalmente possível de fazer aqui no Data Studio. E o segundo, a segunda página, na verdade, a gente vai construir os gráficos. Tá difícil aí. Gráficos de bandas de Bollinger. Beleza. Então já temos as nossas duas páginas nomeadas. Aqui em relatório sem título, eu posso dar um título, né? Então mini projeto ou mini curso, né? Mini curso de ETL. Então vamos só colocar esse título. Você pode colocar o que você quiser aí. E agora a gente pode realmente construir os nossos gráficos. Então a primeira coisa, vir aqui para a página de Candlestick, né? Eu já estava na banda de Bollinger. E agora eu vou construir o gráfico. Bom, entre os gráficos padrão, a gente não tem o gráfico de Candlestick, tá? Mas, como vocês podem ver aqui, visualizações e componentes da comunidade, a gente tem essa opção, né, de achar gráficos aqui que são construídos pela comunidade.
né? Então tem vários outros gráficos que podemos utilizar, não só gráficos, tá? Mas controles também, né? Filtros que você pode utilizar no seu relatório, achar tudo aqui nessa parte de visualizações de parceiros. Ou também você pode criar sua própria visualização. Bom, não vou me enrolar muito aqui, eu vou direto no gráfico que a gente precisa, que é esse candlestick, né? E ele aqui está escrito de Google, né? Então foi feito aí pelo Google. Bom, eu vou adicionar ele aqui e aqui ele já está trazendo várias informações, né? Então, a gente tem muito dado. Eu vou fazer aqui um teste com vocês pegando só alguns dias, né? Só para mostrar exatamente como funciona o gráfico de candlestick. Então aqui ele está até pensando ainda, está atualizando os dados, porque realmente tem bastante coisa. Eu já vou colocar como um filtro aqui, né? Então existe a opção, ó, ele está como período padrão automático, ele pega tudo. Eu vou colocar um período personalizado. Nesse período personalizado, eu consigo então definir os últimos 3 dias, né? Como eu fiz aí no dia, hoje é dia 3, né? Eu fiz isso no dia 1, então vou pegar do dia 1, na verdade, do dia 29 aqui de julho, tá bom? Até o dia 1 de agosto e vou aplicar. Pronto, então, como os dados eles são horários, né? Então a gente sabe que não vão ser um candlestick por dia, vai ser um candlestick para cada hora, né? Então se a gente tem 3 dias aqui, vão ter várias horas, vários candlesticks nesse gráfico. Só que ele ainda não está todo configurado. A gente precisa definir quais são os valores. E aí, o mais importante aqui, o mais importante são esses valores. Então aqui ele pede qual que é o valor de mínimo ou low, né? Que a gente tem essa informação, a gente trouxe lá do nosso da nossa API, né, da Binance. Ele pede também o horário não, né? A métrica de open, a gente também tem aqui o close final, né, que a gente também tem, ó, é o close e também um high, né, que é o valor máximo ali daquele candle, que a gente também tem. Então, onde que está? Aqui, o high. Pronto. Então agora a gente já tem os nossos candlesticks, tá? Aqui ele tem os horários, né? Então eu posso até mudar aqui se eu quiser. Aqui está como o horário de abertura. Eu posso colocar o horário, né, de fechamento ou de abertura, aí tanto faz, você pode escolher o de abertura, tá? E eu posso fazer modificações, né? Eu posso modificar o tipo dessa variável. Aqui eu posso colocar data, hora e minuto, né? Aqui no caso é data e hora, né? Então eu vou colocar em data e hora. E pronto, né? Ele já ajusta automaticamente aqui. E ele estava ordenado, né? Ele estava ordenado pelo valor de máximo aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ordenar pelo Open Time. A gente quer realmente que ele fique na sequência certinho aqui como um campo temporal, como se fosse uma série temporal, só que com candlesticks, tá? E aqui eu vou colocar como crescente. Então, ele vai crescer aqui sempre, né, essa classificação, a ordenação do nosso candlestick. E eu posso, por exemplo, colocar também tooltips, né, que são opcionais aqui, que são informações que vão aparecer na hora, né, que a gente visualizar e olhar aqui para essas informações, né? Conforme a gente vai passando o mouse, a gente pode mudar o que é a variável, né, que é escrita. Então a gente pode colocar, por exemplo, eu vou colocar como tooltip o volume, para ele falar exatamente o volume daquele candle. Então, olhando aqui, ó, ele vai trazer sempre o volume, né? Quando eu passo o mouse em cada um desses candles. Muito legal. Então aqui a gente tem do Ethereum, né? Eu vou até aumentar aqui a nossa página. Então a gente pode vir aqui mesmo vou tirar do gráfico, na parte de layout, e aí eu posso mudar, né, a altura e a largura. A largura eu vou deixar assim, mas eu vou aumentar
altura. Eu vou colocar 2000 aqui, para a gente ter espaço suficiente aí para construir os dois gráficos dessa página. Então aqui a gente tem o gráfico do Ethereum, né, e a gente pode fazer a mesma coisa ali para o Bitcoin. Aqui eu vou colocar só um título, então eu vou colocar ETH USDT e vou ordenar isso aqui. Vou colocar aqui um período, uma fonte, né, de 20, dá para aumentar mais um pouco. Vou colocar 36, ETH USDT, beleza. Então a gente já tem o nosso primeiro gráfico aqui e eu vou simplesmente copiar os dois e vou colar, né? E vou trazer aqui para a parte de baixo. Então trazer aqui para a parte de baixo e nesse aqui eu vou escrever BTC USDT. Agora, basicamente o que a gente precisa fazer é mudar a origem dos nossos dados, né? Então vou colocar BTC aqui e beleza, tudo certo. Deixa eu ver aqui também se eu coloquei dimensão de período, colocamos. Bom, eu vou só centralizar certinho. Centralizar em relação a esse gráfico. Aí, agora sim. E aqui também eu vou centralizar, já está centralizado esse. E esse aqui também. Aí, beleza. Então agora, além dessas informações, né, ele deu uma mudança aqui, mas ele vai voltar ao normal daqui a pouco. Eu vou trazer tudo para baixo, tá? Então eu vou trazer primeiro esse aqui para baixo. E também vou trazer esse aqui para baixo. Beleza, mais um pouco. Aí. E aí a gente pode também mudar o tema do nosso relatório, né? Antes de mudar o tema, só vou dar um F5 aqui para ele carregar. Como são visualizações da comunidade, às vezes pode ter alguns bugs que vão aparecendo, né? Mas os gráficos que a gente tem aqui, padrão do Data Studio, eles são completamente funcionais, tá? E esses aqui da comunidade, né, eles são gerados pela comunidade. Então, algumas coisas aqui podem não funcionar perfeitamente, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tive que dar um F5, né, para a visualização voltar ao que era antes. Bom, beleza. Então, aqui a gente já tem os nossos dois gráficos e eu posso mudar o tema, né? Mudando o tema, simplesmente eu posso clicar nesse aqui ou nesse aqui. Esse aqui é bem interessante, né? Deixa eu dar um F5 aqui novamente. E aí ele vai trazer o nosso gráfico. Bom, visualizando, a gente vê que fica bem mais legal o design dessa forma. Então tem tanto o ETH quanto o Bitcoin. E para finalizar, eu vou adicionar um retângulo aqui para a gente colocar um título para nossa página. Então, adicionei, ele já pegou uma das cores aqui da nossa paleta, né, do tema que escolhemos para o relatório. E agora eu vou adicionar um texto, né? Então, como a gente está vendo sobre os gráficos de candlestick, eu vou adicionar gráficos de candlesticks. Beleza? Posso centralizar esse título e aumentar a nossa fonte. Então, aqui eu vou colocar 44, vou deixar alinhado. Pronto. Beleza, então agora quando a gente visualiza, tem um dash muito mais atraente do que a gente tinha anteriormente. Tá bom, pessoal? Então agora vamos construir a nossa segunda página. E para facilitar, eu vou renomear aqui, eu vou copiar esse texto, vou remover essa página, vou duplicar essa e aí renomear, adicionando o texto, né, anterior. Então,
gráficos de bandas de Bollinger. Beleza, voltando aqui, vou dar um F5 para recarregar, beleza, tudo certinho. E na página 2 eu vou trocar, agora eu não vou mais utilizar o gráfico de candlestick, então eu vou apagar este e esse aqui, mudar, né, o título da nossa página, então agora é gráficos de bandas de Bollinger. Vou escrever aqui bandas de Bollinger. Beleza, então já temos aí o nosso tema do relatório, tudo certinho. Só falta adicionar os gráficos, né? Então vou adicionar tanto para o Ethereum quanto para o Bitcoin. Então vou adicionar aqui o gráfico de linhas, né? Porque eu vou precisar colocar três métricas, né? Não sei se vocês lembram, mas tem a banda inferior, a banda superior e tem a média móvel que fica entre as duas bandas. Então aqui eu vou colocar a banda inferior, vou colocar a média móvel de 20 horas, das últimas 20 horas, e a banda superior. Beleza, então a gente tem aqui o nosso gráfico, eu vou deixar o período só para os últimos 30 dias aqui, 30 não, 3, né? Os últimos 3 dias, então 29 ao dia 1, vou aplicar. Vou também modificar, classificar, né, pelo Open Time, de forma crescente, tá? Então agora já está aparecendo muito mais aí com as bandas que a gente viu ali na Binance. E eu vou restringir, né, os valores para vir de 35 mil a 45 mil nesse caso, tá? Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui na parte de estilo e aí no eixo Y eu coloco o valor mínimo que é 35 mil, né? E aqui vou deixar automático, assim já ficou bom. Então, automático, vou mudar aqui a dimensão, vamos ver como que está o Open Time. Aqui acho que está tranquilo. Eu vou trazer mais para a direita, para dar para ver tudo aqui. E beleza. Eu posso até mudar aqui a dimensão se eu quiser. Então, ao invés de data, hora e minuto, posso colocar só data e hora, né? Então fica menos poluído. Posso colocar também só a data, né, se eu quiser. E aí visualizando aqui, a gente consegue ir visualizando os valores. Eu vou adicionar também, trocar, né, os textos, então adicionar um título a cada um dos valores aqui das colunas, colocar a banda inferior, média móvel, últimos, ou últimas, né, últimas 20 horas, e aqui, banda superior, tá? Beleza, a gente tem aqui os valores, né, a banda superior é a média móvel, mais 2 desvio padrão, que também é dos últimos 20 períodos, e a banda inferior, que é a média móvel, menos 2 desvio padrão. Bom, a gente calculou tudo isso lá no script em Python, e agora a gente já tem um gráfico muito mais parecido com a banda de Bollinger. A única coisa aqui é que a gente está pegando a origem de dados, o Bitcoin. Então, eu vou passar ele aqui para baixo, vou copiar, colar e trazer aqui mais um para a parte de cima, que vai ser o Ethereum, né? Aqui a gente vai ter que tirar, né, o mínimo de 35 mil, né? Porque o ETH, que é o Ethereum, ele vale muito menos. Aqui a gente pode ver que ele está mostrando 2019, 2020 no eixo, então eu vou corrigir isso colocando a dimensão do período aqui, e aí eu posso colocar um período personalizado se eu quiser. Então aqui no caso vou colocar 29, né, ao dia 1, que era o que a gente já estava colocando aqui embaixo, 29 ao dia 1. E aí sim, né, ele pega realmente os últimos 3 dias, né, em relação ao dia aí que eu fiz a extração, né, dia 1º de agosto.
Bom, e aí tem mais alguns detalhes que eu posso adicionar para deixar até mais atraente, né? No caso, assim, para mim já está muito bom, né? Mas poderia colocar pontos aqui, né, em cada um dessas séries. Então, se eu quiser adicionar pontos, dá para fazer isso, né? Mas aí eu acho que fica muito exagerado, dependendo, né, da quantidade de pontos. Dá para colocar rótulo, mas o rótulo também vai ficar muito exagerado. Então, assim eu acho que já está muito bom, né? E a gente pode visualizar. E visualizando, a gente vai ver, né? Deixa eu dar um F5 aqui. Visualizando, a gente vai ver os nossos gráficos aí de candlestick, né? Na primeira página, de Ethereum e Bitcoin, né? Num período de 3 dias. E temos também os gráficos de bandas de Bollinger, né? Também para o período de 3 dias, mas esse período ele pode ser variável, né? Dá para adicionar um controle, um filtro aí de tempo, se quiser. E aí você vai escolhendo, né? Ou a pessoa que está visualizando aqui esse relatório, ela vai poder escolher o período de tempo que ela quiser, tá? E é isso, né? Então a gente aprendeu a reconstruir ali os gráficos que a gente vê na Binance, né? Tanto os gráficos de candlestick, como os gráficos com bandas de Bollinger. Na verdade, os de banda de Bollinger, ele já aparece lá na Binance, né? Com os candlestick. Então ele mostra dois gráficos em um. E aqui a gente consegue fazer uma separação, se quiser, né? E ver exatamente aí como que o valor de fechamento, por exemplo, ele pode ser adicionado aqui, né? E a gente vai verificando como que ele se comporta ao longo do tempo em relação às bandas, né? Então aqui, por exemplo, coloquei o close, aqui eu também posso colocar o valor de close, né? E aí sim a gente vai verificar como que ele vai variando dentro, né, dessas bandas de Bollinger, tá bom? Então, esse mini curso já chegou ao fim. Essa parte de dashboards ela foi mais curta, mas vimos aí todas as etapas, né, de um ETL, tá? Desde a extração, tratamento, carregamento dos dados aqui no BigQuery e visualização desses gráficos, né, desses dados que a gente coletou aqui no Google Data Studio. Então foi um exemplo simples aí que eu trouxe para vocês. E aí, qual que seria o próximo passo? Poderia também automatizar esse script. Então, esse script que eu criei aqui, a gente conseguiria automatizar para rodar de hora em hora. E aí sim, manter atualizado esse dash aqui no Google Data Studio, tá? Mas isso fica para um próximo mini curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like no vídeo e eu vejo vocês na próxima aula. Até!